Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, peço confirmação no coração, sabedoria no Espírito. Não somente ouçam, estejam com as suas Bíblias abertas, acompanhem. Meus amados, nós vamos falar dos sinais exclusivos do tempo do fim, mas antes eu queria voltar um pouquinho para falar sobre a guerra, né? A terceira guerra, a qual já falei aqui no canal, e também o que a Bíblia profetizou, né? O que o anjo profetizou a Daniel, que a guerra ali vai estar envolto de Israel, né? A guerra vai estar em Israel, Israel contra os seus vizinhos. Claro, obviamente Israel vai ter aliados. Por isso que se chama a Terceira Guerra Mundial, ok? Em Daniel 11, meus amados, a partir do versículo 5, a gente já vê aqui toda a narração da guerra que virá, ok? E essa guerra de Daniel 11, a partir do versículo 5, a gente pode colocar idêntica à passagem de Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então você vê aí que todos os países do mundo estão se preparando, né, belicamente, aí, países colocando aí, inventando vários tipos de armas, se fortalecendo, criando armas nucleares, né, e vários materiais bélicos aí, países se fortalecendo um ao outro, e também os rumores de guerra, né, que a gente está vendo aí direto aí nas notícias, né. Claro que a grande mídia não vai falar sobre isso, mas as mídias alternativas, que é importante você ver também, eles estão muito por dentro disso, ok? Então é importante os irmãos estarem vendo as mídias alternativas, ok? Então a guerra que fala em Daniel 11, a partir do versículo 5, é o Mateus 24, versículo 7, ok? Então haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Durante a guerra vai se acentuar a iniquidade, muitos cristãos vão ser presos e perseguidos, vai se acentuar o esfriamento do amor, vai se acentuar falsos profetas que vão se aproveitar das situações, e etc. Ok? Mas mesmo assim ainda, Jesus fala que aquele que perseverar na doutrina de Cristo será salvo, e também a palavra de Deus continuará a ser pregada, ok? E é nesse tempo de guerra que a Bíblia não fala quanto tempo vai durar, em quanto tempo o anticristo vai aparecer, não adianta ver isso aí, tá? Não adianta, a Bíblia não fala. Então a guerra pode durar 5, 6 anos, 10 anos a guerra e o anticristo aparecer, tá? Ou pode durar 1 ano de guerra e o anticristo aparecer, ou pode durar 1 mês de guerra e o anticristo aparecer. A Bíblia não fala, ok? Então no versículo 21 de Daniel 11, o anticristo aparece, ok? Ele aparece como um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real, ou seja, ele não tem autoridade, ele vai aparecer sem autoridade. Não vai aparecer como político, outra coisa como a gente vê aí alguns vídeos aí no YouTube e etc. Mas ele virá caladamente, no silêncio, né? E tomará o reino com intrigas, ou seja, ele vai se aproveitar das falhas para conquistar pela sua astúcia. Isso aí é confirmado no versículo 24, ok? De Daniel 11. Então é nisso, meus amados, o grande sinal exclusivo do tempo do fim. Quando começará o tempo do fim? Aqui no canal também, na cronologia do Apocalipse, os irmãos veem ali os estudos das 70 semanas e a última semana, ok? E também as 2.300 tardes e manhãs. Os irmãos podem ir lá, podem ver. E quando se iniciará o tempo do fim? Quando o anticristo fizer o acordo com muitos. Quando ele fizer o acordo, esse acordo for selado,
por uma semana, ou seja, 7 anos, então começa a se contar o tempo do fim, que é 7 anos, ok? E isso está afirmado em Daniel 11, a partir do versículo 29 e 30, tá? O 31 já é a quebra da falsa paz, ok? Já é a quebra do acordo, tá? Também é afirmado em Daniel 9, versículo 27, a primeira frase que diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, tá? E na metade da semana ele vai quebrar isso aí e vai colocar grande tribulação no mundo, sendo ele a abominação desoladora que estará no templo de Jerusalém, ok? Então, o tempo do fim começa assim que ele fizer o acordo com muitos. Esse acordo com muitos vai cessar a guerra, vai cessar a fome, vai cessar todas as desgraças no mundo. Então todo mundo que está aflito vai seguir a ele, porque, como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os irmãos vão lá, abre as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz: porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, ele vai aparecer na terra com sinais e prodígios de mentira, ok? Ele mesmo vai enganar as pessoas como sendo o próprio Cristo. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, ou seja, ele vai enganar aqueles que são para perdição, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e porque Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então todo o iníquo vai seguir o iníquo, ok? Aquele que é para a perdição vai ser selado com a marca do diabo, ou seja, a marca do anticristo, ok? Então, meus amados, é isso. O grande sinal que nós estaremos já no tempo do fim é o anticristo já surgido e feito acordos de paz com muitos. Lembrando, a guerra é a terceira guerra mundial, é o mundo todo envolvido, ok? Então não adianta você aí falar: Israel fez acordos de paz com Bahrein, Israel fez acordos de paz com Emirados Árabes, com a Arábia Saudita, no tempo de agora. Não é o tempo do fim, ok, meus amados? Tem que ter a guerra, a acentuação da iniquidade, multiplicação de falsos profetas, ok? Muito esfriamento do amor, a descrença da palavra de Deus, ok? Então isso aí vai se acentuar no mundo até o anticristo aparecer e enganar todo aquele que é para a perdição, porque não creram em Jesus Cristo. Amém? Meus amados, espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.